o show de São Francisco, em 1968, no qual supostamente ele teria mostrado o pinto. E foi nesse show, né? Foi. Não, Naquela... Não, foi mais para Miami. frente. Foi mais para frente, foi em Miami. Aqui é Aqui é São Francisco. O cara que fez o documentário conta que o The Doors nunca abriu o show tocando Not to Touch the Earth. É o preciosismo do cara que fez essa toda a decupagem ali. Isso também não me desagrada. É maravilhosa, maravilhosa. A música tem um climão danado. Isso aqui é horrível. Isso nunca existiu, né? E até o Romero comentou aqui do lance das inverdades do filme. Deixa eu achar o comentário do Romero que tem a ver com isso. Aqui, ó. O Romero fala que acho uma coisa delicada do filme são as cenas como aquela do incêndio, porque aí você dissolve o ser humano ali, né? Mas as cenas, ele concorda com a gente, as cenas do filme são muito legais, o xamanismo ficou ali ficou na medida. Eu também gosto. Mas isso aqui, ó, isso nunca aconteceu, né? O que vocês acham, Márcio e Vitor? Isso fode a imagem do cara, né? Eu acho que, de alguma forma, esse maluquete que é pintado ali, tanto na cena do almoço ali, entre família e amigos, a cena do pato, e essa cena aqui, que realmente é de extrema violência, né? Porque, vamos lá, se realmente tivesse acontecido, ele podia ter matado a Pamela, né, cara? Então tipo, isso é de violência, de uma brutalidade ao qual todos os amigos do Morrison dizem que realmente ele nunca fez isso, né? Que ele não era uma pessoa violenta, que era uma pessoa carinhosa, que eles tinham problemas, mas nunca nem chegou perto desse tipo de situação, né? Enfim, são os exageros, alguns dos exageros do filme, né? Porque a partir de agora começa a acontecer um monte de cenas de exageros realmente do Oliver Stone, e a gente falou de duas, agora começa a cena de tentar colocar fogo no armário e a cena do almoço, né? Porque na cena do almoço, não só o lance dele pisar em cima do pato, como ele pega, lembra? Ele pega a Pamela com a faca na mão e desafia ela a esfaquear ele. A gente falou, né, que ele tinha essa coisa, o Oliver Stone ali, a Ana Maria Baiana destaca isso, né, que ele tinha esse flerte com a morte, com o desafio, que não sei o quê, ele tinha uma fissura com essa temática, mas não disso, de pedir para as pessoas matarem ele, era na poesia, na arte, e de viver o excesso, né? A coisa de viver 10 anos a 1000, ao invés de viver 1000 anos a 10, né? Mas aí eu acho que o Oliver Stone deu uma exagerada. Então, não é só nesse filme que ele faz isso. Ele começa a pegar pesado nas cenas. Nesse filme aqui, que eu gostava muito, Assassinos por Natureza. O filme começa também um espetáculo, mas aí o filme vai começando a ficar cada vez mais pesado. E você acaba que, igual como esse filme do The Doors, eu só assisto o começo. O Assassinos por Natureza, eu dou até um desconto, assim, porque realmente é uma obra de ficção, ela não é baseada em fatos, né? Ela é uma obra de ficção e tudo a gente releva, mas aqui ele está dizendo que o Jim Morrison fez isso. E por mais que a gente saiba que não existe o compromisso com a verdade, né, por não ser um documentário, muitas pessoas não têm essa leitura que a gente tem. A galera vai para o cinema assistir filme e acredita naquilo ali. Ninguém vai ter o trabalho de ler o livro importado de Portugal, como o Márcio e eu tivemos, de ler as matérias que saíram na Bis, de assistir o documentário narrado pelo John Depp. Quer ver uma coisa onde é que é o perigo disso? O perigo disso está no seguinte aspecto. Esses dias eu estava escutando uma rádio aqui no Rio Grande do Sul, e aí um radialista começou a falar do filme do Queen, e falar da história do Queen como se o filme representasse a verdade da história do Queen. Pois é, aí, um radialista. É um cara que está falando para milhares de pessoas, e aquilo passa a ser uma verdade. Então, esse é o grande perigo desse tipo de situação, quando exagera, por exemplo. O fato de ter pequenos desvios ou recursos dramatológicos para contar a história, para mim está tudo certo. O problema é quando tem desvarios como essa cena do armário, por exemplo, que os caras passam a tomar isso como uma verdade. Podia um cara totalmente inconsequente e violento, que podia, inclusive, ferir a vida de outra pessoa. Né? Incendiar a mulher que vivia com ele. A gente sabe que o relacionamento dos dois era meio conturbado, mas eles tinham um relacionamento aberto, né, para a época, amor livre e tal, mas isso nunca aconteceu. Né? A batida no carro da polícia, né, que tem no filme, e a cena da TV,
Quer falar um pouco sobre ela, Vitor? No estúdio? Para fazer essa cena, eles criaram um comercial que... Esse comercial aí é falso. Eles criaram um comercial para o filme. E misturaram algumas histórias do início da carreira, da gravação do primeiro disco, quando o Jim Morrison achou que tinha uma TV lá, que tinha um cara assistindo um jogo de beisebol, e ele jogou a televisão longe dali. E tem outra versão que diz que ele sem querer, derrubou a TV no chão. Mas aí no próximo slide, você vê que o cara que trabalhou com o Jim, ele guarda essa TV e ela funciona até hoje. É o Bruce Botnick, né? E ele não jogou a televisão em cima do Ray Manzarek. E a televisão era bem menor, né? O lance lá das liberdades, né, do filme. E aquilo que o Vitor falou. Ele pega a sessão de gravação do primeiro álbum, depois... Aqui ele era como se fosse a sequência de gravação do Soft Parade e tal. Essa cena mostra como se tivesse alguém ali fazendo um oral no Jim Morrison. Isso de fato aconteceu. Não foi a Pamela, mas acho que foi... Não sei se foi para esse álbum ou foi para o segundo álbum. Vocês sabem? Foi no... Não sei, mas diz que foi uma prostituta, né? Foi uma prostituta, Aqui no filme... Isso. E que não rolou, na realidade. Não, ele não conseguiu cantar. Quando a lenda é maior que a realidade, publica-se a lenda, né? Vamos lá. Publica-se a lenda. E aí botaram aqui no filme a Pamela. Aqui num voo, né? Ele causou alguns contratempos num voo. Ele tentando drogar ali o Robbie Krieger antes do show. E o Robin falou que não rolou. Que não rolou, que não tem também isso. Também ele não pediu heroína naquela cena do avião lá. Ele só foi se envolver. Talvez ele tenha se envolvido com heroína em Paris. Talvez, porque antes disso não tem nenhum relato. E nem cocaína também. Foi só na época do LA Woman que ele começou a usar. A gente sempre fala isso. O Márcio lembrou aqui no início da live e eu trago de volta. Assim, o Jim era beberrão. Ele era do álcool, da cerveja, do uísque. Esse era beberrão. Aqui realmente está o show de Miami, que eu confundi. Não foi lá em São Francisco, foi em Miami. Essa cena que teve... essa cena tem fotos e tal. Ele simulando ali... Eu não sei se ele está simulando um sexo oral no Robbie ou está naquela coisa, né, da viagem, do guitarrista solando, e ele se ajoelha ali para fazer... Não sei. Vocês querem falar? Tem a foto original depois. Há uma conotação sexual, mas no meu ponto de vista, o Hendrix fazia isso já também, e tipo, cara, tá dentro do mise-en-scène. Aí, como se a guitarra fosse um falo, né? Tá dentro da mítica do rock and roll, aí não tem nada de... E essa foto, aí tá a foto, né? E aqui é o cabo de microfone maior do mundo e ninguém tropeça nele, porque ele desce com o microfone com fio e começa a dançar no meio da plateia. Cara, não foi assim, não houve isso, mas na cena do filme é muito legal, Uma forma de tentar mostrar a catarse que o som causava. Exatamente. E essa ligação com o público. Ok, tá tudo certo também. Tinha até uma fogueira no meio do show. Para quem não sabe, então, essa cena do filme mostra o show de Miami, que foi o show que meio que deu uma baqueada boa ali na carreira do Doors. Não foram todos os contratantes que cancelaram shows, mas houve bastante shows cancelados. Por quê? Nesse show, embora não haja nenhuma foto, né, disse que ele mostrou o pinto. E ele foi acusado de... embriaguez pública, de... atos libidinosos. Uma série de coisas aí. Juntaram umas 3 ou 4 coisas para tentar condenar ele. E ele, quando ele foi para Paris, fugir um pouco disso, ele ainda estava respondendo a esse processo. E a galera pegou ele para Cristo ali, né? Queria encarcerar ali o Jim Morrison mesmo. E isso abalou profundamente o Jim Morrison. Muito, muito, muito. Aqui a cena da Pamela, quando ela revela que está grávida dele, que eu não... Tem uma biografia da Pamela, escrita por ela e tal. Eu não tenho nenhuma fonte segura para dizer se ela estava realmente grávida, mas enfim, ela
perdeu o filho, porque o Jim não tem filho. Né? Patrícia, tu falou Pamela. Perdão, Pamela não. Patricia Kennelly. A Patrícia. A jornalista que se envolveu com o Jim naquele ritual lá de bruxaria, de sangue e tal. O lance de Woodstock, eu não recordo, Vitor ou Márcio. Eles chegaram, não foram convidados para Woodstock. No filme fala que eles não foram por causa daquele show de Miami e tal. Olha, eu não lembro agora se eles não foram convidados. Eu lembro que eu li uns 2 ou 3 livros sobre Woodstock. O Doors era uma das bandas relacionadas para tocar um Woodstock. Eu não sei se foi por questão de agenda, questão de realmente dessa polêmica. Acredito que a polêmica, no caso do pessoal do Woodstock, não faria muita diferença. Eu acho que tem mais a ver com outros fatos do que, na verdade... Com agenda, né? Eu também acho. Segundo o Reed, né, do documentário, ele fala que depois do incidente de Miami, eles ainda fizeram mais 20 shows no ano de 69 e depois mais 30 shows em 1970. Então, eles ainda cumpriram da agenda. Eles foram, sim, convidados para o Woodstock, mas só que eles não queriam tocar ao ar livre. E, na época, eles não previram que esse evento ia se tornar tão massivo como foi. Tanto é que depois eles tocaram na Ilha de White. Na Ilha de White. Festival da Ilha um ano depois. Eles se arrependeram, então, né, de não terem aceitado o convite para o Woodstock. Eu acredito que eles tenham sido convidados, inclusive. O Vitor acabou de confirmar. Eles foram convidados e não aceitaram porque era um show ao ar livre e eles não deram muita importância para o festival. Essa coisa do Jim Morrison também se balançar nos parapeitos dos prédios e tal. Na verdade, era um projeto de um filme chamado Highway, que o Jim Morrison estava fazendo. Isso aí seria algumas filmagens, mas não teve nada de tentativa de suicídio. A Pamela não estava presente, nem o Ray Manzarek estava presente. Isso daí tem muito de invenção. Algumas cenas desse filme que ele estava fazendo aparecem em alguns clipes, né, deles. Ele dirigindo. Aqui, então, a cena ali que o Oliver Stone meio que exagerou, né, de fazendo a cena, ele tentando, ameaçando o suicídio. E a banheira. A morte do Jim Morrison é envolvida em mistérios. Né? A gente sabe que... Eu tenho um livro aqui, né, que está lá na estante, falando dos últimos dias do Jim Morrison, né? Ele lá em Paris e tal. O que supostamente teria acontecido. Mas cinematograficamente, essa cena é bonita. É linda, é linda. Só o Jim Morrison morreu de parada cardíaca, né? O coração dele não aguentou, talvez, uma overdose, né? Uma carga muito forte de alguma droga, e foi encontrado pela Pamela na banheira do hotel que eles estavam hospedados em Paris. A Pamela nunca mais falou sobre isso, morreu 3 anos depois. O médico que assinou o atestado, ninguém depois achou, não sabe quem é. O Ray Manzarek, quando chegou no Père Lachaise e viu o tamanho do túmulo, achou que o Jim Morrison não caberia ali, que o Jim Morrison era maior. E, enfim, mas ele morreu, tá, gente? Desculpa, ele não está vivo junto com Elvis Presley, o Michael Jackson. Ele infelizmente morreu aos 27 anos. Aqui o Vitor lá no Père Lachaise, o cemitério é o segundo ponto turístico mais famoso de Paris, só perde para a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é o ponto mais visitado de Paris, segundo não é o cemitério, é o túmulo do Jim Morrison. James Douglas Morrison. Essa eu não sabia. Aqui é fato. Eu fiz turismo, tá, gente? Para quem não sabe. Essa foto ali foi em 2011 e eu fiquei muito emocionado. Essa foto. Muito mais emocionado do que ver a Torre Eiffel. Eu fiquei. Eu imagino. Fã, eu saí dali. Nem sei explicar. Eu chorei, cara. E não tem só o túmulo do Jim Morrison. O Père Lachaise é aquela coisa do museu a céu aberto, assim, porque tem várias lápides super bonitas e tal, e um monte de famosa, Edith Piaf. Perto do Balzac, se não me engano. Balzac, Chopin. E antes de morrer, dias antes, o Jim Morrison foi aí visitar o túmulo da Edith Piaf e do Chopin, que ele admirava. Olha só.